Olá você, estamos hoje dando início à série Brasil, de entrevistas sobre o Brasil. Nós estamos com uma segunda entrevista. Essa série de entrevistas sobre o Brasil fundamenta-se num conjunto de pesquisas e estudos que a Fundação Perseu Abramo realizou com mais de 200 intelectuais, pesquisadores, gestores, pertencentes a mais de 60 universidades no Brasil, um excelente diagnóstico com propostas, talvez o melhor instrumento que nós temos hoje a respeito de um balanço da realidade brasileira, dos seus desafios, dos potenciais de superação de obstáculos, problemas que nos acompanham há muito tempo. Quero agradecer a sua presença, que nos dá credibilidade, e esta série de entrevistas tem hoje a honra de ter conosco a Ana Fonseca, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas. Ana é uma grande estudiosa e, ao mesmo tempo, operadora, executora de várias políticas públicas. Lembro aqui a você que nos acompanha, desde já os anos 90, Ana Fonseca se debruça a respeito dos temas da questão social brasileira, da pobreza e das suas formas de enfrentá-la. Teve uma grande experiência acompanhando as primeiras iniciativas de implementação de programas de transferência de renda ainda nos anos 90. A partir de 2001, na Prefeitura de São Paulo, foi uma das principais responsáveis pela implementação de um grande programa à época chamado Renda Mínima, um programa que inovou, não apenas do ponto de vista metodológico, mas, de fato, pelos resultados positivos que trouxe na cidade de São Paulo. E, na sequência, foi uma das principais responsáveis pela implantação do Bolsa Família, isso ainda lá no início da década passada, 2003, 2004, e, posteriormente, já no governo da presidenta Dilma, foi também uma das principais responsáveis pelo aprofundamento do programa Bolsa Família com a introdução do programa Brasil Sem Miséria. Essa pesquisadora estudiosa nos acompanha nessa entrevista, tendo em vista que ela, junto com o professor Eduardo Magnani, foram responsáveis coordenadores por essa publicação. São 2 livros que nós estamos apresentando ao público brasileiro a respeito da questão social no Brasil e as políticas públicas fundamentais para serem implementadas. Se você tem interesse em acompanhar essa publicação, você pode diretamente entrar no nosso sítio www.fpaabramo.org.br e lá você pode baixar essas 2 publicações, ademais de outras que a própria Fundação vem produzindo. O nosso programa inicia-se agora, ele tem 4 blocos. O primeiro bloco, o segundo e o terceiro são blocos de questões aqui diretamente dirigidas, é um diálogo que vamos travar aqui com Ana Fonseca. E no 4º bloco é a partir das questões, das considerações que você pode fazer, nos direcionando diretamente para o seguinte endereço, teve@fpaabramo.org.br. Não deixe de dar a sua colaboração, enriquecendo ainda mais essa atividade que nós estamos fazendo aqui com a tua participação. Muito bem, Ana. Nosso prazer estar aqui conosco nessa... Bom dia, presidente. Tudo bem. Muito jóia. Bem, a partir desse estudo que você conduziu junto com o professor Eduardo Magnani, quais seriam os principais aspectos que você nos resumiria desse conjunto de trabalhos que foram realizados ao longo, desde o ano passado, e que nesse ano nós estamos tendo a oportunidade de difundi-lo para todo o Brasil? Bom dia ao presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman, com quem tive o prazer de trabalhar quando ele foi o secretário da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Solidariedade da Prefeitura de Campinas, na gestão da prefeita Marta Suplicy, quando implantamos o programa de renda mínima no município e demos os primeiros passos na intenção de fazer uma unificação dos programas existentes na cidade de São Paulo. Tínhamos um programa estadual, um programa federal e mais um programa municipal.
E acho que isso, em São Paulo, está as origens do programa Bolsa Família. Então, Márcio, é um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer também atender a convocação da Fundação para, junto com o professor Eduardo Faiani, professor do Estudo de Economia da Unicamp, um grande parceiro, participar da organização desses 2 livros. Esses livros, o que tem de muito interessante, foi muito enriquecedor para todos nós, foi que temos aí 25 artigos e mais de 46 autores e autoras, não só das universidades, dos centros de pesquisas, mas também de organizações não governamentais, como a ActionAid, como o Conselho, que participaram da organização desse livro, ouvindo muitas visões, muitos olhares sobre o Brasil, desde um ponto de vista do que avançamos ao longo da década e do que temos de desafios pela frente. Que acho que alguns aspectos chamam muita atenção nesse livro, em termos do balanço, antes de chegar naqueles que são desafios a serem enfrentados. Acho que chama atenção a criação de 20 milhões de empregos formais entre 2003 e 2012, uma queda extraordinária da taxa de desemprego nesse mesmo período, de 12,3 para 5,5, a elevação do salário mínimo por cima da inflação, a ampliação dos programas de transferência de renda, o crédito tipo para o PRONAF, para a agricultura familiar. Acho que esses são pontos importantes do que revela esse livro sobre diferentes políticas públicas de habitação, de saúde, de saneamento, da previdência social, da assistência social, do mercado de trabalho. Então, um panorama extraordinário, detalhado, como uma espécie de relatório sobre a situação social do país. Acho que isso foi o mais enriquecedor para todos nós que participamos e os desafios que cada um pensa e relata que estão postos à sociedade brasileira para continuar avançando em relação aos progressos já obtidos. 2 questões que surgem a partir dessa breve síntese que você nos brindou. Em primeiro lugar, a intenção da publicação de oferecer uma visão holística, vamos dizer assim, da questão social, né? Fugindo da tradição recente de um olhar muito especializado, que, de certa maneira, impede o próprio leitor ter uma preocupação mais abrangente. E, nesse sentido, há uma preocupação grande da integração, na medida em que a educação, de alguma forma, está vinculado à questão da saúde, à questão da integração social, coesão social. Isso seria, na verdade, um método diferente da perspectiva de olhar a questão social, não nas suas partes, mas na sua totalidade? Com certeza. E o que é interessante, não só no método, mas como temos conseguido conjugar o desenvolvimento econômico com as políticas sociais. Essa conjugação que é fundamental à sociedade brasileira, porque, vejam, quando se recupera a recuperação do emprego e do trabalho, deu muito vigor ao mercado interno e criou uma espécie de um círculo virtuoso entre a produção, o consumo e o investimento, né? Quando examinamos o crescimento do salário mínimo e olhando aos beneficiários da Previdência Social, observamos uma situação similar de vigor ao mercado interno. Quando olhamos o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, também vinculada ao salário mínimo,
também observamos seus efeitos, não só na melhoria das condições de vida da população, como um impacto importante no mercado interno. Conjugar essas duas coisas. O que tem de particular, eu acho que é interessante nos livros, é que não tem aqui os indicadores econômicos, os indicadores sociais, mas trata, como você bem disse, de uma visão holística, como a política econômica e social estão imbricadas e devem estar imbricadas. Eu acho que é uma contribuição metodológica excelente do livro. Devemos muito todos que estão nesses 2 volumes ao professor Eduardo Faiani, que foi entrevistado aqui, que tem uma visão importante disso e que foi uma contribuição muito especial que ele trouxe para toda a equipe. E foi uma experiência muito rica também, porque tivemos aqui pessoas da área da saúde, pessoas da área da previdência, do mercado de trabalho, da assistência social. E esses diversos olhares, em vez de serem vozes dissonantes, são vozes convergentes, né? Como convergiam essas vozes em relação aos objetivos. Isso foi uma experiência impagável, foi extraordinário. Você, além dessa experiência de ter sido uma das estudiosas, pesquisadoras, mas também ter contribuído na implementação de programas sociais dessa natureza, de grande envergadura, como foi o Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, esses programas, na verdade, se tornaram uma referência internacional, né? Você mesmo tem dado contribuições importantes, levando a experiência brasileira para diferentes países, né? Mas tenho visto, muitas vezes, leituras que chamam a atenção para o êxito brasileiro apenas tão somente por um programa, o Bolsa Família, que inegavelmente tem uma importância fundamental, mas ele sozinho, como mandorinha sozinho, não faz verão. Ele contou com o apoio de um conjunto grande de políticas que foram sendo implementadas, especialmente a partir da Constituição Federal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. O programa Bolsa Família, sem dúvida, é um grande êxito e uma referência internacional. Para que os telespectadores tenham ideia, e porque tem sempre uma discussão sobre a paternidade do Bolsa Família, como vocês sabem, o sucesso tem muitos pais, o fracasso costuma ser órfão. O programa Bolsa Família, ele resulta da unificação de diversos programas federais. Do Bolsa Escola, que estava no EC, do Bolsa Alimentação, que estava no Ministério da Saúde, do Auxílio Gás, no Ministério de Minas e Energia, e os pobres eram sempre os mesmos. E muitas vezes eram vizinhos uns aos outros, e uns recebiam benefício, outros recebiam outro. No governo do presidente Lula, nunca houve a intenção de se apropriar desses programas, dizer que inventamos a roda. Se olharmos qual foi o slogan do lançamento do Bolsa Família, dizia uma evolução dos programas de transferência de renda no Brasil. E foi uma evolução realmente extraordinária. Unificamos todos os programas, saímos de R$ 23 e R$ 22 no Bolsa Escola, 23 e 21 no Bolsa Alimentação, por um valor médio do benefício muito elevado, por unificação. Poupamos muitos recursos públicos, porque eram diversos programas, diversos cartões para as pessoas. No primeiro ano, poupamos cerca de 90 milhões de reais só com a unificação. Muito bem, exitoso é o programa, todos reconhecemos isso. Agora, ele não é a política social no Brasil. É isso que os defensores do Estado mínimo acham que fazendo uma pequena transferência de renda está resolvido todos os problemas sociais. E não é a transferência de renda e as pessoas irem ao mercado comprar serviços de saúde, de educação, fazer previdência, não é isso que nós queremos no Brasil. Não é um Estado mínimo.
sem dúvida, o Bolsa Família é um programa da maior relevância, mas não é a corporificação da política social no Brasil. Nós muitas vezes somos apresentados para fora do Brasil como se o Bolsa Família fosse a corporificação da política social. E quando eu digo que a nossa Constituição estabeleceu um sistema único de saúde, o SUS, público, universal e gratuito, e causa um enorme espanto, sobretudo, Márcio, nos países que fizeram as chamadas reformas estruturais dos anos 80 e 90, em que o Chile foi o melhor laboratório, o mais visível laboratório disso. Então, uma política social com 3 pilares: no pilar inferior, as transferências de renda por mais pobres; no pilar intermediário, uma saúde, uma educação subsidiada, com recursos transferidos para as pessoas irem ao mercado comprar, e nos mais abastados ir diretamente comprar ao mercado. Esse é um modelo que graçou pela América Latina, pelo Caribe, e nós no Brasil, naqueles anos das reformas nós estamos vivendo um processo de redemocratização do país, nós estamos vivendo a Constituição brasileira, e estamos assim no contrafluxo daquelas que eram as iniciativas em curso na região. Então, de maneira nenhuma, embora eu sinta muito orgulho quando estou fora do Brasil, e sinto muito orgulho quando estou no Brasil de falar do Bolsa Família, mas ele não resume a política social no Brasil. Ele não é o exemplo da política social com A maiúsculo. Muitas outras coisas tem junto ao Bolsa Família, e não é à toa que o Bolsa Família se articula com 2 outras políticas originalmente, com saúde e com educação, né? Pública e gratuita, ambas. É excepcional registrar isso, né? Lembro-me de debates, discussões, inclusive uma experiência na África, que partia-se do pressuposto do exemplo brasileiro, que o programa de transferência de renda num país, sobretudo africano, que não tem uma estrutura de políticas sociais, seria apenas tão somente a transferência o suficiente, ainda que seja necessário. Não é? Lembro de uma situação de um país, determinado país na África, que tinha um programa de transferência de renda, mas o custo para fazer chegar o recurso era maior do que o benefício no final transferido. Não é? Então, esses são aspectos bastante importantes. Agora, trazendo esse tema da referência internacional, não é? Certamente, desde o governo do presidente Lula, há uma inversão de prioridades em relação a entender que a política social não é algo residual, mas ela é um componente fundamental da própria macroeconomia do país. Essa inversão de ideário, de reconhecer que para poder crescer é necessário redistribuir, é uma mudança profunda na visão de grande parte dos economistas, que acredita que é necessário crescer para depois distribuir. É um pouco do debate que estamos tendo hoje. É uma crítica que parte do pressuposto que é necessário estimular o desemprego, reduzir os salários, para que o Brasil volte a crescer de forma mais forte, enquanto que o sucesso brasileiro está justamente em entender que para poder crescer de forma sustentada é fundamental continuar distribuindo renda. Esse exemplo brasileiro, de certa maneira, vem sendo desconstituído, né, pela experiência dos países ricos, que estão buscando crescer, mas convivendo com um grau de desigualdade de renda e de pobreza somente comparáveis ao início do século XX, como é o caso recente de pesquisas feitas nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Como é que você avalia esse embate que o Brasil faz, de certa maneira, de ser uma vitrine de sucesso, mas ao mesmo tempo não protagonizado pela experiência dos países ricos, sobretudo na crise de 2008 para cá, né? Apresentam sinais, para nós no Brasil, os Estados Unidos, a Europa em geral, eram as nossas referências. Verdade. E hoje são referências negativas, vamos dizer assim. Olha só, olhando depois da crise 2008, a crise internacional de 2008, a taxa de desemprego na Espanha e em Portugal
E Portugal está em 21% a taxa de desemprego, a Espanha 18%. 40% entre os jovens. Sim, e aí essa distribuição entre os jovens estão penalizados com o desemprego. E o que nos chama muito a atenção é que as experiências com os programas de transferência de renda em muitos países europeus fazem parte da proteção social. Basta recordar a renda mínima de inserção na França, né, na Bélgica, tem um programa na Alemanha, tem um programa em todos os países europeus. E aqui, para nós, era como se fosse uma política exclusivamente para os pobres e completamente a parte de uma noção de direito, né? Tem direito a uma renda. Por que nós não temos um maior protagonismo? Eu não sei te falar disso. Eu constato isso ao olhar a Europa, e a Europa é em crise, mas eu também fico muito assim, alegre e esperançosa no Brasil, porque lembremos que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, a inflação anualizada era 12,57, o dólar estava passando a casa dos R$4, havia prognóstico que seria um desastre, o governo do PT chegar ao poder, mais grave que isso, muitos preconceitos, um operário na presidência da República e corintiano, era como se tivesse tudo contra nós. Primeira entrevista do presidente Lula, se o telespectador pode lembrar disso, na televisão, foi anunciar o Fome Zero. E o Fome Zero hoje é uma referência internacional. E olha para nós, saindo da geografia da fome do Josué de Castro para o Fome Zero, tá certo? É um salto extraordinário, né? Extraordinário. E hoje na América Latina e em alguns países da África, nós temos programas do tipo Fome Zero. Na Bolívia, na Nicarágua, na República Dominicana tem um programa graciosíssimo chamado Comer Primeiro, no Panamá, toda a região tem esses programas para proteger aos seus cidadãos da situação de fome e de miséria. Acho que o Brasil também é uma referência nesse campo da segurança alimentar e nutricional, da proteção social, nesse sentido tão amplo. Muito bem, Ana. Nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco, esse bloco que tratou, de maneira geral, de apresentação dos dois livros publicados pela Fundação Perseu Abramo, que fazem parte do eixo estratégico Projeto para o Brasil. Se você está interessado, pode nos acompanhar através do site da Fundação Perseu Abramo, pode baixar o livro de forma gratuita e, ao mesmo tempo, ter acesso ao FPA Comunica, que é uma síntese dessas publicações. Bom, logo já iniciamos, então, o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, temos aqui a satisfação de entrevistar Ana Fonseca, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas. Ana, no primeiro bloco nós conversávamos um pouco a respeito da experiência dos programas de transferência de renda, do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, na inversão de prioridade como um componente importante na própria sustentação do crescimento econômico, com mais justiça social, com estabilidade monetária. Mas tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar em relação a algo que inicialmente não se imaginava, contemplando o objetivo de um programa de transferência de renda, que é o impacto que passou a ter, no caso do Bolsa Família, em relação ao tema da desigualdade regional. Nós somos um país permeado por desigualdades, especialmente no tema regional, um Brasil que tem diferenças muito grandes, né, entre as regiões. A renda média das famílias no Sudeste é muito maior do que a renda média de famílias do Norte e Nordeste,
E a partir do conjunto das políticas sociais, principalmente políticas de transferência de renda, nós passamos a ter um aporte de recursos nas famílias mais pobres, na região mais pobre do Brasil. O que se verifica nesses últimos 10 anos foi um dinamismo econômico e social muito mais pronunciado nas chamadas regiões mais pobres, menos envolvidas, que se passa até, em função dessa dinâmica diferenciada, a entender que o Brasil está vivendo até um novo federalismo. Tá? Queria que você nos destacasse como você vê esse tema regional e as políticas de transferência de renda. Quando olhamos ao Bolsa Família, na sua distribuição regional, ele está concentrado na região Nordeste, e é muito bom que assim seja, porque a região Nordeste tem 59% das pessoas extremamente pobres no Brasil. Segundo o censo, está aí. O que significa que o programa está indo para um destino certo. Quando olhamos também o benefício da assistência social, o benefício de prestação continuada, que é vinculado ao salário mínimo, e são hoje 3.977.000 beneficiários, ele também tem uma forte presença nas regiões mais pobres do Brasil. E quando olhamos outras políticas, observamos também, para olharmos, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, dos agricultores familiares, o tema da água no semiárido nordestino, do Água para Todos, para universalizar, um conjunto de políticas públicas para além do programa Bolsa Família está indo justamente para essas regiões e reduzindo esse ato. E eu acho que, em certo sentido, Márcio, fazendo com que cumpramos aquilo que estabelece a nossa Constituição Federal, no seu artigo 3º, que diz quais são os objetivos da política federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem discriminação de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e de outras formas de discriminação. Acho que a política social, caminhando nessa direção, de fato está realizando aqueles que são o objetivo da nossa República, sobretudo realizando aquilo que estabelece o artigo 3º da nossa Constituição. E é tão forte isso porque, ainda olhando para a Constituição, uma emenda constitucional de 2010, pela forte presença do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem o nacional, tem os CONSEAs estaduais, os CONSEAs municipais, colocou no artigo 6º dos direitos sociais o direito à alimentação. Isso é um ganho extraordinário. Então, as desigualdades regionais foram reduzidas, amenizadas, digamos assim. O que olhamos, o destino dos programas de transferência de renda e de outros programas e sua concentração em algumas regiões, só está nos dizendo que estamos indo para aqueles que mais necessitam. É isso o que significa estabelecer um princípio de equidade também no plano do território nacional. Interessante também aqui agora destacar, nós já estamos com quase 500 internautas que nos acompanham. Muito obrigado pela sua participação, você enriquece, nos dá mais credibilidade. Além disso, você pode fazer a sua própria pergunta. Temos aqui já uma pergunta da Renata Almeida, de Santo André, estão chegando outras. Fique à vontade de fazer a sua questão, a sua consideração, enviando diretamente para teve@fpabramo.org.br.
Mande a sua contribuição. Posso fazer uma pequena propaganda? Claro. Eu queria dizer a todos os clientes que estão nos vendo, nos ouvindo, e aos seus amigos, que prestem muita atenção a esse livro aqui, que se chama Olhares sobre o Povo Brasileiro, Os Filhos deste Solo. Por que gostaria que chamasse a atenção para esse livro? Porque esse livro é um livro da celebração dos 10 anos do programa Bolsa Família, da editora Libretos, e é um livro muito bonito, não só porque é muito variado, os olhares sobre o povo brasileiro. Tem um artigo de um grande escritor amazonense, Milton Ratum, tem um artigo do Liminha, tem artigo do Emicida, tem artigo do Lula, tem artigo do Jorge Maltner, cantor, compositor, filósofo, tem artigo de uma cineasta, Tata Amaral. É tão lindo esse livro, e tem as ilustrações de J. Borges, que são espetaculares. É para olhar essa visão assim tão diferenciada do Brasil e os olhares na celebração desses 10 anos do Bolsa Família. Tem um texto ótimo e umas imagens ótimas do filho do Portinari, que deu de presente ao Brasil Sem Miséria. Vale a pena olhar esse aqui também. Esse aqui é excelente. Esse aqui é para ter, só para agregar, porque também vale a pena, porque é muito bonito. Obrigada. Imagino, fez um comentário, nós vamos tratar dele em algum momento, mas já antecipou, e realmente é um trabalho de destaque. Nós estamos dentro desse contexto de 10 anos do programa Bolsa Família, e falarmos a respeito do impacto dos programas sociais no desenvolvimento regional, na redução das desigualdades que vieram por conta das políticas sociais, em especial os próprios programas de transferência de renda, como o caso do Bolsa Família. E nesse sentido que eu gostaria de ouvi-lo, na medida em que a política social e o próprio Bolsa Família romperam com uma certa contaminação que havia no passado, especialmente pela ótica do assistencialismo, a política eleitoral, ao velho colonialismo, né, da época ainda que nós tínhamos aquela circunstância em que o eleitor ganhava um pé de um par de bota antes da eleição e o outro pé depois das eleições. Quer dizer, na verdade, tocar-se no tema de políticas sociais, na velha assistência, era, de certa maneira, contaminar a política, as eleições, né? Estamos, inclusive, vivendo um ano eleitoral e praticamente não há uma crítica, uma contestação a esse programa que foi implementado, um programa transparente, um programa que tem uma participação não apenas no âmbito do governo federal, é uma construção que conta com o apoio dos governos estaduais, dos governos municipais, que são realmente ali a presença mais direta de um programa como essa, que é a partir da sua construção, da seleção dos beneficiários. Ou seja, um país tão complexo como o nosso, continental, com uma enorme população, inclusive beneficiada, alguma coisa em torno de 50 milhões de pessoas beneficiadas do programa de transferência de renda, e não há crítica, um exemplo de uso eleitoral. Esse aspecto é um saldo do ponto de vista da República Brasileira? Sem dúvida, né? O fato de terem arrefecido todas aquelas críticas sobre o Bolsa Migalha, né? Porque tinha muita crítica, o programa era uma bolsa migalha, os pobres iam enganar, e ninguém se preocupa em dizer que tem muitos jovens, justamente com excelente razão, estudando nas escolas públicas, na USP, na Unesp, na Unicamp, nas federais, nos institutos técnicos, tudo pago pelo dinheiro do contribuinte e, na maioria das vezes, dos mais pobres. Agora, transferir uma modesta quantia aos mais pobres sempre era um motivo de estresse, digamos assim. Desculpe te interromper, o que você está querendo dizer é importante ressaltar, não é? Nós temos bolsas de estudos
para o ensino médio, para o ensino superior já de muito tempo, e sempre foi visto como um investimento à formação, à educação. Programas como o Bolsa Família não deixam de ser um investimento também na educação, na medida que são articulados à educação. Somente os pobres não tinham esse tipo de coisa que era garantido por um segmento relativamente privilegiado. É verdade, Márcio. Era disso mesmo que eu queria falar, porque desde que um jovem entra na universidade, ele pode ter uma bolsa de iniciação científica, não tem problema, ele tem uma bolsa de mestrado, ele tem uma bolsa de doutorado, de pós-doutorado, ele estuda nas melhores universidades, as USP, Unicamp e outras do Brasil, estão entre as melhores do ranking internacional, e não tem nenhum problema com isso. Transferir recursos para os pobres sempre era um problema, porque parecia ser que a pobreza fosse um fenômeno assim, que os pobres carecessem de um sentido ético. E você bem se lembra, Márcio, na Prefeitura de São Paulo, como as pessoas, quando não precisavam mais do programa de renda mínima do benefício, traziam um cartão como se fosse a coisa mais asquerosa do mundo e diziam assim, eu não preciso mais. Porque também nós nunca tivemos uma proteção social desvinculada da ideia da contribuição, né? A nossa cidadania era de base contributiva, digamos assim. As primeiras experiências não contributivas, a aposentadoria rural, né? O pró-rural, o fundo rural, que era 50% do salário mínimo, e em 74 a renda mensal vitalícia na Previdência Social. Fora isso, não tinha nada. É com a Constituição de 88 que mudamos de patamar, digamos assim. Com o princípio da Seguridade Social. Então, nós não temos essas denúncias de alguém se apropriar ou querer trocar um cartão por um voto. Isso não existe na experiência nacional e seria impossível. Os municípios fazem os cadastros, transferem ao governo federal para a base de dados, que em base a critérios, gira aquela base de dados, aplica os critérios e seleciona, e a pessoa recebe o seu cartão, que é intransferível, para retirar o benefício. Então, nós não temos esse tipo de uso eleitoreiro, e também se diz muita besteira por aí, né? Ninguém está livre de besteira. Por exemplo, que se ganha as eleições com o Bolsa Família. Não se ganha eleição com um programa, tá certo? É preciso muito mais do que um programa. E a experiência concreta nossa no Brasil mostra isso. O então governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, fez um programa chamado Bolsa Escola. Foi um programa premiadíssimo e ele perdeu as eleições. O prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, conhecido como Grama, fez um ótimo programa, também perdeu as eleições. A Lídice da Mata foi prefeita em Salvador, igualmente perdeu as eleições. A Marta Suplicy também perdeu as eleições. E então dizer que um programa ganha as eleições, não ganha as eleições. Eu acho que nesse sentido é preciso mostrar o conjunto da obra. E isso o que o presidente da Fundação falou, Márcio Postman, sobre a educação, as bolsas todas, e é muito impressionante. Nos 10 anos do Bolsa Família, tive a oportunidade de ouvir a ministra Tereza Campelo, e ela falando do desempenho dos jovens, das crianças, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família na educação. No ensino fundamental, a taxa de abandono dos estudantes que são beneficiários do Bolsa Família é de 2,8%. E para os demais da rede pública é 3,2%. No ensino médio, essa taxa de abandono é de 7,4% para os beneficiários do Bolsa Família e de 11,2% para os demais estudantes da rede pública. O que significa, claro que
É ruim que seja assim para os alunos da rede pública, não é bom para ninguém, mas quero te dizer como incentiva a permanência na escola e a aprovação da escola. E esses impactos também se fazem presentes na área da saúde. Tem uma pesquisa grande, um estudo realizado em 2.800 e tantos municípios, cobrindo o período 2004 e 2008, que mostra que a diminuição da mortalidade infantil por diarreia da ordem de 46% e da mortalidade por desnutrição da ordem de 58%, e mais que isso, no período 2008 e 2013, houve uma queda da prevalência da baixa estatura das crianças de até 5 anos de idade. Elas são acompanhadas pela rede de saúde sobre o seu crescimento e seu desenvolvimento, e o estudo revela isso. Então, tem impactos muito positivos nesse nosso no investimento do governo brasileiro no programa Bolsa Família e nas crianças e adolescentes das famílias mais pobres. Os resultados estão aí para mostrar. Então, uma política bem sucedida também é um excelente argumento para que ela tenha recursos, né, Márcio? Porque os seus resultados são muito bons. Perfeitamente. Com essa fala, nós estamos, então, encerrando o nosso segundo bloco e já convidando você a seguir nos acompanhando nesse terceiro bloco da série Entrevistas do Brasil, uma série que tem por propósito discutir o Brasil a partir dos seus diferentes enfoques, tendo em vista uma contribuição que a Fundação Perseu Abramo obteve a partir da convergência de vários estudiosos, pesquisadores e gestores que passaram desde 2013 se debruçando sobre os temas candentes do nosso país. E essa contribuição ela vem sendo agora, então, sistematizada na série de entrevistas. Obrigado por você nos acompanhar. Ana, já temos aqui quase 700 amigos e amigas que nos acompanham. Muito obrigado. Você pode fazer a sua questão, a sua contribuição diretamente enviando para o seguinte endereço: tv.fabramo.org.br. Nós temos, olhando a partir da sua própria interpretação, uma evolução ao longo do tempo desses programas voltados para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade, como é o caso do programa Bolsa Família. Digamos, pré-governo do presidente Lula, nós tínhamos uma diversidade de programas no âmbito municipal e no âmbito estadual, e também no próprio âmbito do governo federal, uma diversidade e até uma certa competição entre programas. Uhum. E o programa Bolsa Família, como você muito bem aqui apresentou, ele representou uma unificação desses vários programas existentes no âmbito municipal, estadual e federal. Eu diria que, não sei se você concorda, o programa Bolsa Família, implantado no governo da presidenta Dilma, ele avançou ainda mais na medida em que ele fez uma convergência, não apenas do programa de transferência de renda, mas de programas voltados para a educação, para esse público específico do Bolsa Família. Não é? Temos hoje o próprio Planatec, que é uma ênfase importante na qualificação, na tentativa de estimular as pessoas a terem um emprego melhor, as iniciativas no âmbito da política habitacional, que abrem um espaço para esse público específico do Bolsa Família, ou seja, essa integração, essa articulação que segue do ponto de vista de um programa de transferência de renda articulado a outras iniciativas do governo federal. Olhando que nós, já que estamos em 2014, um ano que deverá ser repleto de discussões, debates sobre alternativas e outras iniciativas, você imaginaria que teríamos a possibilidade de avançar ainda mais para além do programa Brasil Sem Miséria? Há algo que precisaria ser contemplado? Como você aborda esse tema assim, de perspectiva para os próximos anos em relação a essa iniciativa brasileira? Sim, acho que podemos
e que devemos avançar. Mas, antes de falar disso, eu queria falar com essas 700 pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo sobre o Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria, ele é como um herdeiro do legado do presidente Lula, com essa força do programa Bolsa Família. O Plano Brasil Sem Miséria está organizado em 3 grandes eixos. Um eixo que é a transferência de renda. Aí dentro nós temos o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, que é um direito da Lei Orgânica da Assistência Social. Nós temos um eixo da inclusão produtiva rural, o que a inclusão produtiva rural se realiza desde o acesso ao que se chama a primeira água, que é a água para beber, a água para produzir, a energia elétrica, a assistência técnica rural, até se for que o governo faz em parceria com o MDA, o Ministério fortemente responsável por esse programa, assim como o MDS. Nós temos uma política de crédito, temos as compras da agricultura familiar no mercado institucional e no mercado privado via as associações e as redes de supermercado. Nós temos um outro eixo da inclusão produtiva, a inclusão produtiva urbana, onde o forte que temos aí é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, que é uma parceria do MEC com o Ministério do Trabalho e que reservou 1 milhão de vagas aos beneficiários do programa Bolsa Família e das pessoas que estão inscritas no Cadastro Único. Hoje, é ofertado por meio do Sistema S, o SENAI, o SENAC, o SENAR, os institutos técnicos, os institutos de educação federal, as escolas técnicas estaduais e municipais. É uma rede impressionante de estrutura, tudo com recurso do governo federal, é quem paga o curso, e essas pessoas estão tendo uma oportunidade. E, finalmente, o acesso a serviços públicos, porque isso tem que vir de uma forma combinada. Muitas vezes você faz a transferência de renda, você faz a capacitação, a pessoa tem uma entrevista a ser marcada e vai para a entrevista e tem problema com os dentes. Tá certo? Então, tem que, se não for, porque não vai aprovar na entrevista, por causa da aparência e tal. Nesse aspecto, tem um programa que se chama Brasil Sorridente, que tem um impacto extraordinário um efeito sobre os beneficiários dos programas muito grande. Em 2012, o Brasil Sorridente atendeu 70,6 milhões de brasileiros, com 22 mil equipes de saúde bucal presentes em quase 4.900 municípios brasileiros. Essa combinação é que dá essa sinergia é que dá essas possibilidades todas ao Plano Brasil Sem Miséria. E outra iniciativa muito importante no Plano Brasil Sem Miséria é o que o MDS chama de busca ativa. Nós descobrimos que tínhamos mais de 1 milhão de famílias que estavam completamente a descoberto da proteção social. E essa busca ativa se faz pela via dos agentes comunitários de saúde, pelo pessoal da ICMBio, pela rede pública de saúde. Há
agentes e atores envolvidos para incorporarem essas pessoas. Já foram localizadas e incluídas 1 milhão de famílias. Então, esse conjunto é que faz a diferença. Eu acho que saímos. O Brasil Carinhoso tem 3 grandes componentes. Um componente que é dizer que todas aquelas famílias com crianças de 0 a 6 anos que, mesmo com a transferência, não atingiram pelo menos R$70 por pessoa da família, o governo federal tem pago essa diferença. O outro aspecto do Brasil Carinhoso é a transferência de recursos do MDS para o MEC, que é responsável pelas creches, para ampliação de vagas nas creches, sobretudo para as crianças do programa Bolsa Família. Tem com a saúde todo o programa das vitaminas, sulfato ferroso, aqui tem farmácia popular. Então, junta o MEC, o MDS e o Ministério da Saúde nessa ação Brasil Carinhoso. Acho que é difícil fazer isso, a grande engenharia de fazer com que confluam essas ações, combinar políticas universais com políticas focalizadas, elas não são excludentes, não uma opção de uma ou de outra, mas fazer convergir isso e fazer com esse diálogo entre os ministérios. É por isso que o Brasil Sem Miséria tem um conselho gestor nacional, dirigido pela própria presidenta Dilma Rousseff, da qual tem assento o MDS, que é o coordenador do programa, a Casa Civil da Presidência, o Planejamento e a Fazenda. E tem outros níveis, e aqui mais embaixo tem a Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza, que acompanha as metas que foram acordadas entre os ministros e os seus secretários executivos para ver o cumprimento, como está indo o cumprimento dessas metas. É uma engenharia que não é nada fácil e, além disso, tem os diálogos com a sociedade. Desde que o programa foi lançado, em junho de 2011, já tivemos 7 rodadas de diálogo com diferentes organizações da sociedade. É preciso convocar todos para esse esforço de inclusão e de cidadania. Sobre o impacto, então acho que é importante termos avançado de um programa de transferência de renda com condicionalidades vinculadas à saúde e à educação para algo amplo como um plano de superação da pobreza extrema. Se fosse para a gente falar de pobreza extrema exclusivamente por renda, não havia nenhum problema, um esforço fiscal adicional e teríamos resolvido o problema da pobreza por renda e da extrema pobreza por renda. O que a pobreza é, sobretudo, a escassez de bem-estar. Então, quando nós olhamos o mapa do Brasil... Não é uma pobreza monetária. A pobreza é uma pobreza por escassez de bem-estar. Se tem energia elétrica, se a rede do saneamento chegou, se tem água, se tem luz... qual é a idade. A pobreza tem nome, tem endereço, tem sexo, tem idade e tem uma localização no território. Por exemplo, na região norte do Brasil, as famílias têm mais crianças, tem acima de 4 crianças na região norte do Brasil. Isso é distinto no Nordeste e é distinto no Centro-Oeste. Como fazer, então, com essas diferenças para que as situações das famílias possam ser equivalentes?
O Ministério do Desenvolvimento Social tirou a trava de 3 crianças por família, ampliando até 5, e a grande maioria desse recurso foi para a região norte do Brasil. Isso significa também equidade, né? As necessidades são diferentes. Eu acho que evoluímos. Na nossa região, a Colômbia está discutindo isso agora, aquilo que começamos a fazer em 2011. A Colômbia criou uma agência chamada ANSP, Agência Nacional para a Superação da Pobreza Extrema, está começando a andar por esse caminho aí. Na região eu tenho notícia dessa iniciativa na Colômbia. Agora, falando de nós para nós, tem muita coisa que ainda precisa acontecer. Por exemplo, tem que ter critérios mais explícitos de uma linha de pobreza, tem que ter regras sobre o reajuste do valor dos benefícios. Essas são coisas nas quais é preciso avançar. Acho que, em termos gerais, olhando as publicações, eu acho que o primeiro desafio nosso é reconhecer que as desigualdades de renda, de riqueza, tributária, do mercado de trabalho, elas se combinam com outras desigualdades, que é no acesso a bens e serviços públicos. Estou falando de saúde, estou falando de educação. Reconhecer que as políticas universais têm lacunas, o que a saúde chama de vazio assistencial, se tem uma UBS, qual é a população ao redor daquele território, né? Tem que reconhecer esses vazios e a escassez e a precária oferta de serviço público, acesso desigual para as diversas camadas da população, e avançar no sentido de equalizar essas diferenças. Então, eu acho que para nós, digamos, e aí me incluo de um campo mais progressista, nossa tarefa é preservar e avançar e ampliar as conquistas recentes ancoradas num projeto nacional que incorpore as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento. Esse é o grande desafio que temos. Então, pela frente, acho que ainda temos uma longa estrada. É o caminho da visão social que foi iniciado e segue até o momento. Estamos nesse aspecto aqui agora, então, concluindo o nosso terceiro bloco que vem tratando a respeito do tema da inclusão social, da inversão de prioridades, que permitiu o Brasil se tornar uma referência internacional no enfrentamento da pobreza, da desigualdade, que são características que o Brasil traz consigo, uma herança secular e que agora apresenta resultados muito interessantes, diferente inclusive de países desenvolvidos que convivem hoje com mais pobreza, mais desigualdade. Bom, vamos agora então para o nosso último bloco, quarto bloco, que tem a participação de você que está participando diretamente, nos honra e dá credibilidade, próximo de 1000 pessoas. Muito obrigado pela sua participação, inclusive aqueles que são alunos da Fundação Perseu Abramo, os diferentes cursos que a Fundação vem executando, o curso de gestores em políticas públicas, os cursos relativos à difusão do conhecimento, os cursos voltados para os nossos gestores nas prefeituras municipais. Muito obrigado por estarem conosco. Temos também aqui já o encarte FPA Comunica, que trata do projeto para o Brasil, e ele tem hoje o tema que você pode baixar diretamente no nosso site www.fpabramo.org.br. Esse é o caderno número 1, temos o FPA Comunica número 2, que trata sobre recursos sociais, economia do desenvolvimento, distribuição de renda e mercado de trabalho. Temos o FPA número 3, que
já está à sua disposição: políticas sociais, cidadania e desenvolvimento, educação, seguridade social, pobreza, política urbana e demografia. Veja que a questão social é muito abrangente, muito complexa, e é um esforço dos seus autores, o Eduardo Fagnani, e a participação são mais de 20 professores e pesquisadores, junto com Ana Fonseca, que coordenaram essa grande produção sobre a questão social no Brasil. Quero já iniciar nesse nosso último bloco com as questões que nos chegaram aqui. São muitas, Ana. Esse tema é um tema crucial. Inicio aqui com a pergunta de Marcos Paulo, de Cachoeiro, do Itapemirim, nosso Espírito Santo, está nos acompanhando, e faz uma pergunta a respeito do seguinte tema: a sociedade vem participando de conselhos nos programas sociais. Como é essa experiência e qual a sua importância? Tu vai juntar, vai ser 1 a 1? Vai 1 a 1, porque dá mais tempo. A importância, Marcos, né? Marcos Paulo, como cantor. Marcos Paulo de Cachoeiro do Itapemirim. É muito importante isso, a presença dos conselhos nas políticas públicas. Veja você que o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, juntamente com os conselhos, com os conselhos estaduais e municipais, que conseguem colocar, por meio de emenda constitucional e de 2010, entre os direitos sociais, o direito à alimentação. O direito à alimentação hoje está no capítulo dos direitos sociais da Constituição brasileira. Isso é para te dar uma ideia da importância que tem os conselhos nas políticas públicas. Perfeito. A Kátia Abdala, de São Paulo, pergunta: qual a importância do papel da mulher nessa nova estruturação dos programas sociais? Carlos, quando tem uma grande discussão sobre o lugar da mulher nos programas sociais, muitas vezes esse lugar dela de ser titular do benefício não é derivado de algo que seja assim um empoderamento da mulher. Muitas vezes é derivado de uma percepção de que nós, as mulheres, cuidamos bem das crianças, alimentamos bem, fazemos como se fosse algo naturalizado. Mas as mulheres têm tido uma importância muito grande, porque elas são mais de 90% das titulares dos benefícios. Porque no Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, 59% dos alunos, das alunas do programa são do sexo feminino. E são mulheres e são jovens e estão indo à luta, e elas têm assim um desempenho extraordinário e uma garra muito grande. Então, eu as vejo com muito protagonismo, levando a vida e muitas vezes a família toda adiante. Ok. Temos a pergunta do Hilton Silva. O PIB no Nordeste tem crescido acima do resultado nacional, acima do PIB nacional, exatamente. Qual o impacto dos programas sociais nesse resultado? Nunca medi isso. Você já mediu isso? Não, na verdade, um trabalho, inclusive, que foi objeto da produção da Fundação Perseu Abramo, que em breve vamos ter a oportunidade de discutir com um dos coordenadores, que tratou do tema da regionalização, e mostra justamente que o conjunto dos programas sociais, né, transferidos para os estados e para as regiões, terminam sendo muito maior que os fundos constitucionais, e como esses recursos foram maiores para as regiões mais empobrecidas, há uma hipótese evidente que possivelmente esses programas sociais, a ampliação da renda, motivou maior consumo, maior produção a essas regiões. É possível, mas eu nunca medi isso, nunca estudei isso. No passado, o que eu fiz foi olhar o programa Bolsa Família e vis-a-vis o fundo de participação do município, quanto
era a relação entre o Bolsa Família e o Fundo de Participação, o Bolsa Família e as transferências obrigatórias. Mas, assim, eu não tenho dados objetivos e percentuais para te dizer, mas isso que o presidente da Fundação, Márcio Postman, comenta aqui, faz todo sentido. Eu só te digo que eu não estudei isso. Ok. Aqui a Renata Almeida, de Santo André, pergunta: a política de valorização do salário mínimo é um exemplo de política social, dado que benefícios são indexados a ele? Contudo, há aqueles que afirmam que o salário mínimo cresceu muito. Palavras de Armínio Fraga, cotado para ministro da Fazenda de um candidato a presidente. Essa política está esgotada, a política de elevação do salário mínimo? O salário mínimo cresceu muito, cresceu mais de 70% acima da inflação. Ele teve um impacto muito positivo sobre a renda dos beneficiários da Seguridade Social, ele deu um impulso ao mercado interno e, junto a isso, se olharmos a elevação, o valor médio do benefício do programa Bolsa Família, que saímos de R$ 107 para 213 em média, e tudo isso é um impacto importante. Lembramos ainda que no passado o movimento sindical reivindicava um salário mínimo vinculado a era $100, né? Hoje nós passamos disso, e acho que é uma dívida que temos com os trabalhadores brasileiros. Recuperar o poder de compra do salário é uma política social também. Agora, quanto vai crescer, em que proporção vai crescer, isso quem pode te dizer é o governo. Não sei se você tem algo a... Não, nós temos a definição atual política salário mínimo, que é um percentual do PIB, né? Exatamente, a incorporação a cada ano da inflação passada mais a variação do PIB 2 anos atrás, ela tem um período que se encerra neste ano. Então, para o ano que vem, uma nova política, ou a mesma política será mantida, dependendo da mudança na atual legislação. Bem, nós temos aqui um conjunto grande de questões, vou lhe passar, porque infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas gostaria ainda de encerrar com a pergunta do Rio de Janeiro, do Jorge Silva. Indaga Jorge Silva a respeito da seguinte perspectiva: se os programas sociais, especialmente o Bolsa Família, ele consegue quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, que faz com que, muitas vezes, o filho do pobre continua sendo pobre porque o pai era pobre. Olha esses resultados, Silvio, que eu te disse há pouco, dos impactos do Bolsa Família na educação e na saúde, acho que sim, que quebra. E se ele, com a junção com essas duas políticas, mas no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, nós juntamos muitas outras políticas e programas aí dentro. Então, desde do Brasil Sorridente, da escola em tempo integral, que nós tínhamos 1.400 escolas em 2008, hoje temos 48.000 escolas em tempo integral, ainda é pouco, mas isso com certeza fará toda a diferença. Queria também dizer uma outra coisa, que a assistência social como política pública é algo muito recente, é algo que vem com a Constituição, mas a Política Nacional da Assistência Social ela é do ano 2004 e começa a ser implantada em 2005. Hoje o Brasil tem 7.500 centros de referência da assistência social, mais de 2.000 centros especializados da assistência social, 1.200 equipes volantes da assistência social. Tudo isso tem um impacto muito grande na vida do cidadão, e isso sem contar a população, a chamada
pop rua, que é as pessoas em situação de rua. A combinação dessas políticas todas, estou falando aí do Brasil Sorridente, da escola de tempo integral, da transferência de renda, da saúde na escola, mais crédito, ou quantos empreendimentos, Márcio, os microempreendedores individuais, a formalização desses trabalhos é muito elevada. Nós tivemos 3,8 milhões de microempreendedores individuais e desse total 885 mil estavam inscritos no cadastro único. É uma coisa extraordinária. As pessoas estão tendo meios de levar a sua vida adiante. Isso mesmo acontece com Crescer, com microcrédito produtivo orientado. São muitas as operações. Então, eu acho que só o Bolsa Família, não. Bolsa Família tem impacto na educação, tem impacto na saúde, mas o Bolsa Família, aliado às outras políticas públicas que transcendem ao programa Bolsa Família em termos de público também, sim romperemos a transmissão intergeracional da pobreza. Ok. Ana, sempre pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, que passou esse tempo aqui dialogando a respeito da questão social, das políticas de transferência de renda, tendo em vista o excelente trabalho que Ana coordenou junto com Eduardo Fagnani. Você pode ter acesso baixando diretamente do site da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br. Quero agradecer muito a sua participação, o seu apoio, especialmente aos que nos, inclusive, direcionaram questões, que não podemos todas aqui fazê-la, mas deixaremos com a Ana, que poderá, então, respondê-las na sequência. Fique conosco nesta série que trata de entrevistas para o Brasil. Muito obrigado e boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigada, Márcio.